Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Glória a Deus! Estamos iniciando mais um programa Voz da Escola Bíblica Dominical e queremos lhe saudar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este programa tem o compromisso de levar a você uma mensagem de edificação, uma reflexão sobre a nossa escola bíblica da semana. Olha, nós estamos com a lição de número 12, estamos já terminando o trimestre e agora é o modelo de missões da igreja de Antioquia. Estamos aprendendo como evangelizar, como ganhar almas, e o modelo que a lição bíblica desta semana nos apresenta é a igreja de Antioquia. Quero lhe convidar para que você fique conosco. Por certo, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 a 5, que assim nos diz a santa palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram.
E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Amados, na continuidade do estudo da lição sobre missões transculturais, hoje estamos para abordar o modelo de missões que nos traz a igreja de Antioquia. É muito importante. A igreja de Antioquia é o modelo de missões transculturais. No livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos esta igreja surgindo com muita força na obra missionária. Bom, o surgimento da igreja, a igreja local, né, em Antioquia, se deu exatamente a partir do envio de missionários, né, quando dali o Espírito Santo falou: apartai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Mas apesar de o evangelho ter sido aberto aos gentios através de Pedro na casa de Cornélio, em Cesareia, né, cidade onde ficava o palácio do presidente da Judeia, não seria em Cesareia que se teria a primeira igreja gentílica. Interessante, não é? Pois bem, na verdade, os gentios salvos e revestidos com o poder de Deus em Cesareia foram congregar juntamente com os judeus que já haviam aceitado a fé sob o comando de Filipe, e ali passaram a residir. Bom, o episódio ocorrido em Cesareia não teve a devida repercussão, mas com efeito o imaginário cultural dos crentes judeus era muito arraigado. E para começar, quando retornou a Jerusalém, Pedro foi obrigado a se explicar até porque tivera contato com os gentios, a mostrar como havia grande resistência para a compreensão de que a mensagem do Evangelho seria pregado também para os gentios e que essa mensagem haveria de chegar até aos confins da terra. Então foi algo assim muito especial, não é? Ver aquela igreja surgindo de gentios e Deus se utilizando daquela gente, não é? Para fazer a obra de missões. Então, meus amados irmãos, a lição de hoje tem um cunho muito importante, o modelo de missões a partir da igreja de Antioquia. Vamos ver a igreja de Antioquia, um modelo poderoso, né, no Novo Testamento, realmente missões prática, ou a prática da missão, não é? Realmente não só de palavras, mas uma igreja praticante, num contexto de diversidades, não é? Líderes de origens diversas, situações também as mais difíceis possíveis, mas foi em Antioquia que se iniciou uma obra missionária, como podemos ver na sequência, né, dos nossos estudos. Então nós temos aqui a natureza e as características da igreja de Antioquia, uma igreja formada por judeus e por gentios, né, mas uma igreja que tinha grandes características, havia uma influência muito grande do Espírito Santo. O Espírito Santo falava naquela igreja, e olha, numa igreja que o Espírito Santo não fale, missões sem o Espírito Santo é impossível se realizar. Esta é uma das verdades que precisamos destacar nesse estudo. Quem deu a tônica da obra foi o Espírito Santo. Quem falou foi o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, ele se responsabiliza. Então, essa é uma das características da igreja de Antioquia que nós não podemos passar por desapercebido, não é? Uma igreja que nos deixou um grande exemplo a ser seguido. Então, meus amados irmãos, a expressão modelo, não é? A igreja como modelo de missões, modelo, segundo o dicionário de Howard, é uma coisa, ou uma pessoa que serve de imagem, de forma ou de padrão a ser imitado,
não é? Isso é um modelo, algo que serve de fonte de inspiração, de exemplo. Então, a igreja de Antioquia é exatamente isso aí, não é? Desde muitos que a igreja de Antioquia vem servindo de modelo, vem servindo de inspiração, não é? Para que se faça a obra missionária. Uma igreja, né, que Deus levantou de uma forma gloriosa. Os irmãos foram dispersos, né, pela perseguição em Jerusalém, saíram por Samaria, toda a Judéia, né, e os que foram perseguidos por causa de Estevão, os que caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Ali então eles não anunciavam a ninguém senão a Jesus, né? A palavra de Deus, né? Pregando ali aos judeus, e muita gente se converteu naquela cidade, né? Diz Atos 11:26 que sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Foi ali que pela primeira vez os discípulos também foram chamados de cristãos, né? Mas há um detalhe aqui interessante, diz que a mão do Senhor era com eles. Atos 11:21. E grande número de pessoas creu, se converteu ao Senhor, né? E chegou a fama, né, aos ouvidos, né, da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até Antioquia, né, o qual, quando chegou ali, viu a graça de Deus, se alegrou, né, viu o que Deus estava fazendo naquele lugar. Pois bem, e dali, daquela igreja, surge um modelo para que se faça missões. Né? A igreja de Antioquia tornou-se um modelo não só de moralidade, né? A identidade dos cristãos era muito forte. Veja que foi ali que pela primeira vez os cristãos foram chamados, né, cristãos, seguidores de Cristo. Não era um título assim nobre, não, era um título até pejorativo, seguidores do Cristo, né? Cristãos, mas já mostrava que a igreja tinha sua identidade própria, se destacava dos demais, né? Eles eram parecidos com Cristo ou pertencentes a Cristo, e isso é muito importante numa igreja que pensa em fazer evangelização, em fazer evangelismo, em fazer missão. A igreja precisa parecer com o Cristo que prega. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois bem, Barnabé e Paulo serviam naquela igreja. Atos capítulo 13, versículo 2, diz que eles estavam ali servindo. É um outro princípio que nós observamos quando se fala em modelo, né, da igreja de Antioquia. Os missionários, eles já viviam servindo. Não foram pessoas que caíram de paraquedas, né? Que de repente disseram, eu tenho uma chamada, eu quero ir para o campo missionário. Não, eles já viviam servindo ao Senhor. Já estavam na igreja servindo. E aí disse o Espírito Santo, apartai-me a Saulo e a Barnabé. Hoje nós vivemos uma realidade onde muitas pessoas não querem servir na igreja local. Já querem sair pelo mundo afora, se intitulam missionários, missionárias, né? Coloca a Bíblia debaixo do braço, e aí já não tem mais pastor, já não tem mais igreja, já não tem mais convenção, eles mesmos são os seus, né, pastores, né? Eles mesmos formam a sua igreja. Mas não é esse o modelo bíblico. Esse é um modelo, né, que foi criado da mente humana. Mas o modelo deixado pelo Espírito Santo na palavra de Deus é esse aqui, o modelo da igreja de Antioquia. Servindo eles ao Senhor, né? Está aqui em Atos, né? Capítulo 13, diz que eles estavam servindo ao Senhor. Se você tem uma chamada de Deus, meu querido, eu lhe aconselho que você siga este modelo. Vá servindo ao Senhor. Vá fazendo o trabalho do Senhor e no momento certo, vá servindo, vá orando, vá jejuando. Diz o versículo 2, servindo eles ao Senhor e jejuando. Muita gente hoje quer fazer a obra de Deus, mas não quer mais orar, não quer mais jejuar. E é um dos princípios da igreja de Antioquia. Eles serviam, oravam e jejuavam. Aí o Espírito Santo falou. O Espírito Santo revelou que eles tinham uma chamada, que Deus os havia escolhido. Glória seja dado o nome do Senhor. Hoje muitos se oferecem, não é? São os oferecidos. Existem os chamados e existem os oferecidos. Não,
O importante é quando você vai servindo, né? Vai orando, vai jejuando, vai fazendo o trabalho, e o Espírito Santo é quem se encarrega de lhe apresentar. Oh, glória a Deus, né? Esse é o modelo bíblico, esse é o modelo da igreja de Antioquia. Então, Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo, foram indicados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Isso é algo muito importante. É só observar nos dias atuais que as pessoas não querem mais esperar que o Espírito Santo lhes apresente. Eles mesmos se apresentam. Muitos, né, fazem um curso teológico, pegam um diploma, colocam um anel bem grande na mão, nada contra. Né? Se você tem uma chamada de Deus, vai estudar, vai se formar, né, receba seu anel, seu diploma, mas não coloque isso como prioridade na obra de Deus. Deixe que o Espírito Santo lhe apresente. Deixe que o Espírito Santo faça você notório. É o Espírito Santo quem faz. E quando o Espírito Santo revela, mostra, aí dá tudo certo. A igreja pode enviar que vai e não vai fazer vergonha. Vai fazer a obra de Deus. O nome de Jesus vai ser glorificado. Em nossas igrejas, nós temos pessoas hoje que não querem mais orar, não vem mais para culto de doutrina, né? Não vem mais ouvir a palavra, não ouve mais o seu pastor. Não, o meu pastor não tem nada para dar. Eu tenho que viajar, eu tenho que andar. E pega a sua Bíblia, e pega, né, a sua bolsa, a sua mala, e se mete pelo mundo afora. Quem lhe enviou? Não sei. Quem lhe chamou? Não sei. Quem foi que lhe indicou? Também não sei. Quem é o seu pastor? Eu não tenho pastor. Qual a igreja que você congrega? Não tenho igreja. Amados irmãos, é tempo da igreja abrir os olhos. Esse não é o modelo bíblico para se fazer missões. Paulo e Barnabé estavam servindo ao Senhor. Esse é o ponto inicial, servir ao Senhor. Eu não esqueço da minha experiência como jovem na igreja em Palmeira dos Índios. Houve uma época que servia em vários departamentos, como líder de jovem, maestro de coral, banda de música, programa de rádio. Naquela época, eu bem jovem, já fazia programa de rádio, servindo ao pastor naquilo que era preciso, secretaria, tesouraria, no que era necessário. Mas ali sempre orando, nas vigílias, nas escolas dominicais, nos cultos de doutrina. E o Espírito Santo falou com o meu pastor. E ele me apresentou. E a igreja aprovou. E Deus confirmou. E até hoje estamos aqui servindo ao Senhor. Esse é o modelo. Servindo ao Senhor. De forma que quando você já está servindo ao Senhor, apenas você muda de endereço, muda de local. Mas você já está servindo. Mas tem pessoas que se intitulam missionários e saem por aí afora, não sabem fazer o trabalho, não têm experiência, vão fazer bobagem, prejudicar a obra de Deus, escandalizar, porque não é esse o modelo. O modelo é estar servindo na obra do Senhor, servindo eles ao Senhor e jejuando. O jejum humilha a nossa carne, o jejum crucifica o nosso eu. O jejum nos fortalece diante do Senhor, nos dá autoridade no campo espiritual. Missões é uma batalha espiritual, nós já aprendemos isso desde as primeiras lições. Missões é uma batalha espiritual. E quando nós oramos, quando nós jejuamos, aí o Senhor nos dá a vitória. Muito bem, meus amados irmãos, Barnabé e Paulo tiveram a chamada reconhecida pela igreja. Olha, em Atos 14, versículo 26... nós vemos a igreja reconhecendo: varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Olha que coisa maravilhosa. Atos 14, 14 e 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Veja bem, eles estavam servindo na igreja e dali navegaram, para Antioquia, onde tinham sido recomendados. Há pessoas que se diz missionário hoje que nem recomendado é.
Nem carta de recomendação tem. Chega nas igrejas sem carta de recomendação, se intitulando missionários. Esse não é o modelo bíblico. Paulo e Barnabé eram recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então, vá cumprindo, vá fazendo a obra. Adquira confiança do seu pastor, adquira confiança da igreja onde você serve. Deixe que o Espírito Santo lhe apresente. Vai dar tudo certo. Esse é o modelo bíblico, não é? Barnabé e Paulo foram enviados pela igreja. Diz o versículo 3: então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem foi que recomendou? Quem foi que enviou Paulo e Barnabé? Foi a igreja de Antioquia. Há muitos que se enviam a si próprio, não esperam que a igreja envie. E aí, meus amados irmãos, você fica sem o apoio ministerial e vem as necessidades financeiras, falta de apoio espiritual. Como diz alguém, falta de uma cobertura espiritual, um ministério que lhe dê validade do seu trabalho, cobertura do seu trabalho. E a pessoa fica só pelo mundo afora, se intitulando missionário, e a obra não vai. Porque o modelo correto é esse aqui. Eles foram enviados pela igreja. Houve despedida na igreja, né? Houve oração, houve jejum, houve intercessão em prol da obra. Quando a igreja envia, a igreja se responsabiliza. A igreja precisa cuidar, né? Tem a missão de cuidar. Barnabé e Paulo prestavam relatório à igreja. Capítulo 14 de Atos, eles mandavam dizer o que Deus estava fazendo, porque eles tinham a igreja, eles tinham um compromisso com a igreja que lhes enviou. Meus amados irmãos, que coisa linda a palavra de Deus. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Atos 14, 27. Então aqui está o modelo da palavra de Deus, mostrando a respeito de como fazer missões. Que Deus abençoe a cada um que me ouve. Que essa palavra encontre guarida no coração de cada um de vocês. Que vocês possam entender que esta é a obra do Senhor Jesus. Esse é o modelo de missões. A partir da igreja de Antioquia. Uma igreja que orava, uma igreja que jejuava, uma igreja que o Espírito Santo falava. Se não houver oração, se não houver jejum, o Espírito Santo não fala. Consequentemente, não se fala de missões, não se pensa em almas, não se faz cruzadas evangelísticas, não se sai ao campo para pregar, para evangelizar. As almas ficam em segundo plano, quando ganhar almas é uma prioridade da igreja. Amados e queridos irmãos, enfatizar o serviço de missões em Antioquia é enfatizar a necessidade que a igreja dos nossos dias tem, que precisa sair das quatro paredes para fazer esta obra. Há muitas igrejas que estão enclausuradas, há muitos crentes enclausurados, há muitos crentes dentro de quatro paredes, enquanto as almas estão perecendo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas a igreja de Antioquia nos dá este modelo maravilhoso. Precisa que alguém saia, precisa que alguém faça esta obra gloriosa, isso com jejum e com oração. São disciplinas essenciais, né, para a obra de Deus. Que Deus possa falar ao coração de cada um daqueles que nos ouvem. Que essa palavra venha despertar você. O objetivo é despertar a cada crente para que a obra de Deus seja feita e o nome de Jesus seja glorificado. Uma outra coisa importante naquela igreja de Antioquia é que era uma igreja não simplesmente que destacava os apóstolos, mas os crentes leigos também trabalhavam. Cada crente fazia a sua parte, Os crentes em geral, aqueles que andavam dispersos, chegaram a Antioquia pregando, foram eles que fundaram a igreja. Na obra de Deus há espaço para todos, não é só os apóstolos, não é somente os pastores. O modelo da igreja de Antioquia deixa para nós essa lição.
A igreja cresce, a igreja se expande, a igreja passa a ser um modelo quando cada crente faz a sua parte. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, é uma missão de cada crente. Cada um de nós temos a responsabilidade de fazer esta obra. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que essa palavra ache guarida no seu coração. E nos despertemos enquanto é tempo, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Oremos ao Senhor. Pai, eu te agradeço por esta palavra. A igreja de Antioquia servindo para nós como modelo para que a tua obra seja feita. Abençoa, Senhor, cada um daqueles que vão estudar esta lição. Que esta palavra seja iluminada na mente de cada um. Saulo e Barnabé viviam servindo ao Senhor na igreja local. Saulo e Barnabé estavam com os irmãos, orando e jejuando. Aí o Espírito Santo falou e disse, apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Que o Senhor possa iluminar esta palavra na mente de cada um dos teus filhos e que cada um se desperte para fazer a tua obra. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Vá à escola dominical. Lição de número 12. Estamos terminando, só falta uma para terminar o nosso trimestre. Deus tem falado a respeito de evangelismo, de missões, de ganhar almas, e que Deus lhe desperte, que você seja um ganhador de almas. Que neste final de ano, quando terminar o último dia, você possa parar e dizer, em 2023, eu ganhei tantas almas para Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Em meu processo todos se foram, em meu desespero os que estavam fugiram. Pensei que só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Agora não me sinto só. Seu amor dia e noite me acompanhar. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Presença, que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar.
jamais